Bom dia, sétimo ano, boa tarde, como vocês estão? Fizeram a leitura que eu pedi para vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje, então, eu vou explicar aquela parte da leitura que eu pedi para vocês fazerem, que está lá no capítulo 10, página 261 a 269. Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu vou explicar agora essa parte do capítulo. Na nossa próxima aula, eu vou passar uma atividade com base nessas páginas que vocês leram, tá? Então, é importante que vocês assistam ao vídeo, é importante que vocês leiam as páginas e consigam entender o conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem anotar e podem me passar, que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? A nossa aula de hoje, então, ela fala sobre o espaço brasileiro e a sua diversidade. Tá vendo que eu coloquei essa imagem aí? De várias pessoas, cada uma de uma cor, cada uma de um jeito. Ninguém é parecido com ninguém. Por que dessa imagem? Bom, você deve ter percebido, já deve ter analisado que as pessoas, elas são diferentes no Brasil. O Brasil é um país miscigenado, ou seja, que tem muitas origens, que tem muitas etnias, que tem muitas religiões, que tem muitas formações. Então, o Brasil ele é um país plural, ou seja, ele é um país que tem pessoas de vários tipos diferentes. Pessoas brancas, negras, amarelas, pardas, vermelhas, enfim. O Brasil ele é plural nesse sentido. E ele é muito plural também na questão do seu espaço. Então, ele é plural no sentido da diversidade e também do seu espaço. E por que ele é plural nesse sentido da diversidade, por exemplo? Bom, o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, mas nós tivemos várias origens e também vários países que vieram para o Brasil nessa época para trabalhar, para entender um pouco mais sobre o país, para entender as riquezas e também poder pegar essas riquezas, né? Então você tem essa colaboração e essa inserção de vários países e de várias origens aqui no Brasil. Então por isso que o país é um ser. Então você tem o povo africano, você tem um povo europeu, você tem um povo americano, você tem um povo asiático, você tem um povo que é mais ali que pega toda essa parte da América. Então você tem realmente uma descendência muito diversa. Então você tem uma população brasileira que ela tem a sua característica de ser diversa, tanto em cor como em região, porque o país é um país muito grande, cada região tem a sua própria cultura, cada região tem a sua própria forma de vivência. Então, além dessa diversidade, você também tem o estudo do espaço brasileiro. E a natureza do espaço brasileiro é uma natureza fantástica. Todos nós sabemos, inclusive a nível mundial, que o Brasil ele tem um solo muito fértil e ele tem uma diversidade natural muito rica. Então o Brasil ele tem essa capacidade de ter uma natureza muito forte, muito rica, coisa que alguns países não têm. Então, por exemplo, o Brasil já foi uma grande fonte de recursos minerais, então o Brasil já teve muito ouro. No início, o Brasil foi uma grande fonte de recursos naturais com o pau-brasil e com a cana-de-açúcar. Então você tem as árvores que são muito boas, você tem um solo que é fértil para a plantação, você tem também os minerais que são da terra, que saem daquela terra. Então o Brasil ele tem essa característica de ter uma diversidade natural muito rica. Além disso, o Brasil tem muitos rios e lagos. Nós sabemos que a população mundial só consome água doce. E o Brasil, por ter muitos rios e muitos lagos, o que acontece? Quando você tem rios que são rios muito largos e rios que são muito grandes, você tem aquela população bem abastecida. Tão abastecida que essa água ela pode ser vendida, importada para outros países. Só que nós sabemos que essa não é a realidade do Brasil inteiro. Algumas regiões do Brasil, como por exemplo o Nordeste, sofrem com a falta de água, enquanto outras regiões
são super ricas em água. Então você tem essa ausência em alguns estados e essa abundância em outros estados. Nos estados que têm abundância, como por exemplo Goiás mesmo, é muito comum que exportem essa água daqui para fora. Você também tem uma vegetação diversificada, então o Brasil ele tem essa vegetação diversificada porque ele é um país muito grande, muito extenso. Ele é um país que, além de ser grande, ele tem várias regiões que têm as suas características próprias, então a vegetação é muito diversificada também. Outro ponto importante é que o Brasil é um dos países mais ricos em questão de vegetação. Então, de todos os países, o Brasil ele é um dos mais ricos em questão de vegetação. Então, você tem o Brasil com a questão da diversidade muito forte, graças às influências de vários povos antigos, para a formação justamente dessa base cultural do Brasil. Você também tem o Brasil com abundância em água doce, com muitos lagos e rios largos. Você também tem uma diversidade de vegetação muito grande aqui no Brasil. Outra característica, gente, é essa calma geológica. Como assim calma geológica? É porque o Brasil, ele não sofre, felizmente, com os abalos sísmicos, ou seja, com os vulcões. Em alguns lugares, como por exemplo, o Havaí, você tem muitos vulcões que podem ou não estar ativos, graças a placas tectônicas. Então, o que acontece? O Brasil ele tem essa posição privilegiada que não trouxe para o nosso país os abalos sísmicos que são esses vulcões. Então, você tem essa calma geológica justamente porque não tem vulcões. Agora, caso o Brasil fosse um país que tivesse vulcões, aí não seria calmo, entendeu? Seriam só os estudos geológicos. Como o Brasil não tem, então você tem essa calma, essa tranquilidade, essa certeza de que aqui é diferente. Para finalizar, a gente vai falar sobre as altitudes do relevo brasileiro. Quando a gente fala sobre essas altitudes do relevo brasileiro, a gente pode colocar, tá vendo que eu coloquei aqui no nosso slide uma foto de um senhorzinho na cadeira de rodas? Quando a gente fala sobre o relevo brasileiro, a gente pode colocar esse relevo como um relevo velho, baixo e tranquilo. Vamos fazer essa referência a esse senhorzinho. Velho por quê? É um relevo velho porque é um relevo muito antigo. O Brasil é um país, é uma região muito antiga. Ela não é uma região, por exemplo, que foi formada porque teve alguma explosão e aí teve alguma separação de terras. Não, o Brasil é uma região muito antiga, então o relevo é muito antigo também. Baixo porque ele sofre poucas erosões, porque a maior parte do relevo do Brasil é um relevo plano, então ele não sofre muitas erosões. Agora, se o relevo do Brasil fosse um relevo, por exemplo, montanhoso, o que não é o nosso caso, aí você poderia ter essas erosões. E tranquilo porque não tem vulcões, então a gente pode, pelo menos nesse sentido, nesse aspecto de vulcões, viver mais tranquilos, justamente porque você tem essa calma geológica. Gente, espero que vocês tenham conseguido entender a matéria. Comentem com um ok aqui embaixo da publicação para que eu possa fazer a chamada. Releiam essa parte da página 261 à página 269. Façam suas anotações para que na próxima aula eu possa fazer atividade com vocês, tá bom? Obrigada e tchau.